Boa noite, gente. Estamos aqui, para mais um episódio do nosso podcast Interage. E hoje nós vamos falar sobre a importância do diretório acadêmico. Então, estamos eu, Janaína, aqui, Celi, para apresentar também hoje o podcast. E os convidados de hoje são Júlia, que é presidente do atual diretório acadêmico, e Caio, que é o atual secretário-geral do diretório acadêmico. Então, gente, é importante, para iniciar aqui, muita gente não sabe o que é um diretório acadêmico, então eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre isso, de forma bem rápida, bem concisa, só para o pessoal entender melhor o que é, certo? E aí vocês falarem sobre um pouco da trajetória de vocês até entrar no diretório acadêmico, como foi que aconteceu. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia Lima, sou presidente do Diretório Acadêmico de Gestão da Informação e representante discente do Fórum dos Diretórios Acadêmicos do CAC. Falando um pouco sobre o Diretório Acadêmico, muita gente não sabe o que de fato é DA, que é a sigla que abrevia aí o que de fato seria o Diretório. O Diretório Acadêmico ele funciona como uma entidade estudantil dentro da graduação, representando os discentes, os graduandos daquela graduação. No caso de Gestão da Informação, o DAGE, que é a nomenclatura que a gente utiliza, que é o Diretório Acadêmico de Gestão da Informação, ele representa os estudantes da graduação em instâncias de departamento, na universidade como um todo, não só dentro da universidade, como para além também, interagindo com o mercado de trabalho. Certo. No caso, gente, eu não falei, mas eles são do diretório acadêmico do nosso curso, de Gestão da Informação. Mas, assim como o nosso diretório, o nosso DAG, é importante para o nosso curso, os outros diretórios acadêmicos também são muito importantes para cada um dos seus cursos, para poder garantir aí o direito dos estudantes. Isso. Cada graduação ela tem um diretório acadêmico, ou pelo menos deveria ter. Porque o diretório acadêmico ele é responsável por fazer a intermediação com a coordenação e também outras instâncias da universidade para atender as demandas do estudante, seja a nível departamental, como eu citei anteriormente, ou em alguma demanda com alguma pró-reitoria da universidade. Então, o diretório ele atua na resolução desses problemas, não só na resolução de problemas também, como promover eventos, fomentar a cultura, a ciência, a tecnologia dentro da graduação, com eventos aí para os graduandos, promovendo sempre essa interação com a comunidade acadêmica do curso. Assim como também realizar assembleias, debates, para poder fomentar aí nosso pensamento crítico diante da sociedade que a gente atua. Não só como estudantes, como cidadãos também. Então, o diretório ele tem um papel importante nesse processo. Ju, boa noite. Como foi assim que vocês, eu falo vocês, você e Caio, foi para vocês ingressar no curso de GI? Vocês já conheciam sobre o curso? Ou então foi uma curiosidade, assim, na hora que vocês estavam procurando por um curso, quando leram sobre o GI? Como foi que vocês tomaram conhecimento e tiveram vontade de fazer parte do curso? Então, a minha vontade de fazer parte do curso surge aí da parte mais da tecnologia. Inicialmente, eu vi a semelhança muito grande com os sistemas da informação. E quando eu fui analisar a grade curricular, eu me surpreendi, porque eu vi que era uma coisa muito além só da tecnologia, com áreas como administração, gestão documental. Então, eu vi a completude da gestão da informação e me apaixonei logo de cara. Então, me coloquei a participar aí da graduação e estou adorando desde então. É a tua primeira graduação, Júlia, ou tu já fizeste alguma antes? É a minha primeira graduação, sim. Como está sendo cursar o curso de GI? Ele está atendendo às suas expectativas? Assim, a partir de quando você começou a ter as expectativas, Porque até então você não sabia o que era o curso. Quando você começou a cursar, como você acabou de falar, você pensou que era uma coisa mais somente na área de tecnologia e foi fazendo novas descobertas. E aí? Então, eu tenho me surpreendido, Cada dia mais eu tenho visto áreas que eu jamais pensaria, que existiriam essa ligação com a gestão do conhecimento, a gestão da informação como geral. E eu tenho me sentido muito contemplada e tenho me sentido muito animada para levar isso adiante, com o meu papel como diretora acadêmica, para outras pessoas também se entusiasmarem, com a visão que eu tive da graduação. E eu tenho, assim, eu achei muito incrível desde o início, Então, eu tenho me sentido muito
muito entusiasmada, né, com a matriz como um todo. Eu estou já aí no 5º período, encaminhando para o final da graduação. E cada dia mais, né, eu tenho me entusiasmado não só com as obrigatórias, né, que a gente tem na grade curricular, mas com as eletivas que a gente pode cursar dentro da universidade, né? O curso de a graduação de Gestão da Informação, ela tem um diferencial, que é que a gente pode cursar as eletivas para além, né, do Departamento de Ciência da Informação, com qualquer disciplina que ela esteja correlacionada à informação. Isso é muito fantástico. E é muito importante você comentar sobre isso, assim, para o pessoal saber, né? Porque tem muito aluno que ingressa na Universidade Federal e não sabe, né, sobre que pode cursar uma letiva em outro centro. E como você acabou de dizer, o curso, ele dá essa abertura, né, Júlia? Isso. Você está sentindo isso, que ele dá essa abertura? Eu fiquei ainda mais interessada quando eu vi a estrutura, né, da graduação. Eu achei bem inovador, né? São metade obrigatórias, né, onde dá a fundamentação, né, do que se trata a gestão da informação, e depois ele encaminha, né, com que a gente tenha a possibilidade de trilhar a gestão da informação, de qual é a vertente dentro da gestão da informação que a gente queira seguir, e trilhar isso já dentro da própria universidade, com cadeiras eletivas, do qual seja do meu interesse, da área, né, tendo como objeto, né, que a gente tem de estudo, que é a informação, mas em departamentos como medicina, por exemplo, com a informática, né, de medicina, então, informática médica, né? Então, assim, são pequenas coisas que eu jamais imaginaria, né, dentro de uma graduação que geralmente a gente olha, né, de uma maneira muito pacata, né, de obrigatórias, então é aquela coisa, né, bem chata. Eu achei muito inovador, né, essa maneira de como a matriz ela é organizada. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que isso é uma das melhores partes, né, do curso. Até o pessoal, quando a gente fala mesmo, o pessoal fica, poxa, mas pode escolher. Pode escolher. E assim, quem entra no curso, geralmente pensando que é um curso de tecnologia, muita gente, né, se chateia, quer sair e tal. E eu acho importante quando a gente abre mesmo a mente da gente para o curso e vê várias possibilidades que a gente tem aqui dentro. Isso. Na recepção que a gente teve agora dos calouros, né, da turma 2024.1, a gente fez uma recepção com essa perspectiva, né, e eu vi que deu muito certo. A gente apresentou algumas das vertentes da gestão da informação dentro do mercado de trabalho, assim como dentro, né, da academia aqui da universidade, para apresentar para os calouros que chegam, né, mostrar o que é a gestão da informação, né, como é que surgiu, né, essa nomenclatura, que a gente está mais acostumado com gestão da tecnologia da informação, sempre levando para o lado da tecnologia. Então, quebrar essa visão, né, que gestão da informação ela não é necessariamente só tecnologia, é muito mais além, né, porque tudo hoje é informação. Na verdade, desde que o ser humano é ser humano, desde que o mundo é mundo e a gente tem os registros históricos, a informação ela anda em conjunto com isso. Então, a gestão da informação ela surge, né, como mais do que necessária, né, uma área nova, são 15 anos agora, no ano 2024, que completa a graduação, mas eu vejo que é uma coisa muito além. Então, na recepção que a gente trouxe, né, com os calouros, a gente apresentou as vertentes dentro da GI, assim como a estrutura do curso, e isso foi um diferencial muito grande, né? Eu vejo que as pessoas cada vez mais estão chegando para a área e estão gostando, estão de fato enxergando a essência de GI, né? Isso é bom pra gente, né? Quando o pessoal passa a conhecer o curso também, e cabe a gente que faz o curso levar também o curso aí pro mundo, pra fora, né? Falar do curso e fazer o pessoal conhecer mais sobre. Isso. Tem a Expo FPE, que é um evento que acontece aqui na universidade para também propagar, né, as graduações. E a gente até surpreendeu com a quantidade de pessoas que não sabiam que eram e pessoas que estavam entre administração e tecnologia, né, sistema da informação e também entre biblioteconomia e se entusiasmou de uma maneira muito grande com a gestão da informação, né? Isso aí foi um ponto muito positivo, a gente ficou muito feliz, né, de ter captado aí mais jovens, né, que estão aí no ensino médio, prontos a fazer o Enem, né, e decidir trilhar aí gestão da informação aqui na universidade. O pessoal, quando vem aqui, né, ele sempre se interessa, né? A gente, quando tem a Expo, geralmente leva eles para a sala, mostra o apartamento e tudo mais, fala um pouco sobre o curso. E eu vejo, né, que eu já fui monitora da Expo, acho que em 2022, eu vejo que eles sempre ficam assim, muito interessados em saber, perguntam muito, e isso é muito legal da gente ver, né? O pessoal aí do ensino médio perguntando, se interessando. E aí, como foi que tu chegou, né, no DA? Foi, assim, uma escolha sua? Foi pressão? Enfim. Indicação. Como é que foi? Então,
A minha trajetória com representatividade, né, estudantil, ela começa desde o ensino fundamental, propriamente dito. Né? Desde alguma mudança dentro de sala de aula, alguma metodologia, isso aí eu já me chamava a atenção, né, para questionar, para estar à frente, para sempre estar, né, a parte dessas questões de representação estudantil. E quando eu vim, né, para a universidade, isso não foi diferente. Né? Quando eu vi a graduação, né, a problemática que existia pós-pandemia, né, não existia um diretório acadêmico, de esse lugar estar vazio, de a gente ter necessidades a serem, né, supridas e não ter ninguém a comunicar isso e ninguém à frente de nada, né, foi que eu tive vontade mesmo, né, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, eu sou representante de turma, meio que isso fala bem mais alto em mim. Então, assim que eu cheguei na graduação, eu conheci algumas pessoas, né, que falaram um pouco sobre esse processo. Quem recebeu a gente foi o coordenador e ele usou os recursos que tinham, né, da melhor maneira que pôde. E não tinha nenhum estudante, né, junto, né, do processo, e isso foi uma coisa que ele ressaltou bastante. Então, desde a primeira acolhida, né, que foi o primeiro dia que eu pisei aqui na universidade, lá na Biblioteca Central, a gente já sentiu os impactos de como um diretório acadêmico, né, e suas ações a gente pode fazer muita mudança. Porque a gente estava numa sala, né, sem ar-condicionado, uma sala assim super insalubre, e com um morcego passando em cima da nossa cabeça, e ali foi o primeiro contato que o coordenador chegou e disse: isso daqui, né, é a realidade da universidade. E vocês têm que pegar isso e lutar para poder mudar essa realidade. Mudar essa realidade como? Né? Desde representações estudantis, né, e no seu dia a dia, como discente, né, lutar pelos nossos direitos. Né? Então, desde ali, ele já veio ressaltando essa questão da entidade estudantil. Né? Ali eu já comecei a me interessar. Então, meu primeiro contato foi a partir daí, né, da nossa acolhida, né, organizada pela coordenação, que naturalmente é organizada pelo diretor acadêmico, mas não tinha diretor acadêmico. Então, ali eu já via a problemática e já fui me interessando bastante, né, de chegar junto nesse processo. Então, eu conheci, né, pessoas aí como Francisco, como a própria Janaína, né, Célia, a primeira gestão aqui do diretório acadêmico. Né, eu participei enquanto membro da Secretaria de Marketing. E aí, desde lá, né, eu vejo cada vez mais a vontade, né, tenho cada vez mais a vontade de alcançar instâncias maiores, de fazer acontecer, de lutar pelas nossas mudanças, pelos nossos direitos, né, à toa que eu estou agora aí como presidente do diretório acadêmico e também representante discente, né, do Fórum dos Diretórios Acadêmicos do CAC. Boa, Júlia. Aí eu lhe pergunto, como é o trabalho atual do DA? Como é o trabalho de vocês no DA? O que é que vocês... Você já falou um pedacinho dessa pergunta, mas eu queria uma coisa assim mais aprofundada. O que vocês estão... a representatividade do DA. Então, é um trabalho bem árduo, é bem complexo, se bem dizer, né? Mas nada é impossível, né? A gente atua no dia a dia, né, com o estudante, não só a nível de departamento, como a universidade como um todo, né? Departamento, centro, né, onde a graduação ela acontece, que no nosso caso, né, é o CAC, e na universidade, e para além da universidade. Então, o dia a dia ele é bem corrido, né? A gente está sempre em contato com outros diretores acadêmicos, fazendo pontes, né? Fazendo essas parcerias, de repente projetos, né? Porque projetos de extensão a gente pode participar de qualquer um dentro da universidade, então a gente está sempre aí atrás, né, dessas parcerias com outras áreas, né, do conhecimento, para sempre trazer e correlacionar com a GI de alguma maneira. Então é um trabalho muito puxado. Né? Fora isso, a gente tem muito contato com o mercado de trabalho, sobretudo aí na área lá próximo do Porto Digital. Então, a gente tem alguns contatos com empresas para divulgar o curso, né, para inserir o curso dentro do RH deles, né, porque tem pessoas que exercem a função de gestão da informação, mas não necessariamente não sabem. Então, a gente está com o diretório ele vem também com esse propósito de divulgar o curso, de colocar a nossa cara, né, no mercado de trabalho, porque dentro assim, da nossa atuação a gente pode seguir dois caminhos, né, o acadêmico, né, que é dentro da universidade, ou dentro do mercado de trabalho, que é onde a maioria ela atua. Então, o DA, né, nosso trabalho, ele foi muito em cima disso, de fazer parcerias com empresas, de ir lá, de levar um grupo de estudantes, de apresentar o que é a graduação,
assim como no dia a dia também, né, além aqui das instâncias de estudante para estudante, como também para a coordenação setorial de extensão, sempre nesse trabalho de trazer visibilidade para o curso e oportunidade também para os estudantes de gestão da informação. Ô, Júlia, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu acho que também deve ser curiosidade de alguns dos estudantes, né, que querem ingressar no mercado de trabalho. Hoje em dia, vocês estão vendo mais pessoas, assim, que já são do curso de gestão, trabalhando realmente na área de tecnologia ou tá meio a meio, porque o pessoal lá no começo desconhecia que poderia também, né, ter outras vertentes, porque hoje em dia, com a representação do diretor acadêmico, vocês estão ensinando mais coisas para os novos alunos, né? Os primeiros que chegaram tinha coisa que eles não sabiam, não tinha muita direção. Aí foi criado o IDEA, aí foi passando de geração em geração e tendo mais aprendizado. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho absorveu, a maioria foi o quê? Para a área tecnológica mesmo. Então, esse é um trabalho que a gente também vem realizando da pesquisa de egressos, né? Esse pessoal que já se formou em GI, por onde eles estão, né? Trazer esse contato com quem já está, né? Com quem está aqui ainda, ou quem entrou, né? De mostrar um pouco da realidade, né? Em diferentes meios de atuação. E aí eu percebi, né? Principalmente nesse nosso último contato com os calouros, que a gente trouxe alguns egressos, né? Atuantes aí no mercado, que muitos não foram somente para essa área de programação de um sistema, né, mas assim também para a área de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, essa parte da segurança da informação, assim como também da parte da curadoria digital, né, preservação de documentos. Então eu vi aí que há diversas atuações, né, e isso é muito legal. Obviamente, né, com o avanço da tecnologia cada vez mais atuante, a gente tem mais presença nessa área de dados, né, em Big Data e etc. Mas a gente conseguiu aí entrar em contato com pessoas que estão nessa parte mais de processo, né, documental, então um pouco de cada área, né? Hoje em dia está mais um pouco de cada área, não está assim, tipo, para o pessoal também não pensar assim, então vou ter que fazer só especialização mais para a tecnológica para poder ter chance. Não, assim, está um leque aberto no mercado de trabalho para o estudante de GI. A gente espera que sim, né? Na verdade, é uma visão que a gente tem com base nas vagas, né, de emprego que a gente nas vagas de estágio, com empresas que entram em contato com a gente. Então, cada vez mais a gente está se inserindo em processos que o gestor ele já atua, mas está lá como cargos afins, como área de administração ou área somente restrita a quem já fez biblioteconomia. Então, a gente veio desconstruindo um pouco isso. Na nossa visão enquanto DEA, né, e com esse contato com o mercado de trabalho, a gente vê que há sim outras atuações, né, mas é um trabalho árduo, né, feito a muitas mãos, de chegar, de se inserir, de mostrar, né, que jeito tem cara, tem voz. Então, um trabalho que a gente fez, né, que a gente está em processo, é de mapear esses egressos, né, por onde eles estão, por onde que eles podem ainda contribuir, mesmo que de longe, né, de já ter se formado para a comunidade acadêmica, né, com esses dados, né, por onde eles atuam, e trazer essas informações para que a gente também se atualize, né? Muito bom mesmo. Eu acho que por enquanto assim não tem como mensurar de verdade, né, quantificar, até porque nem todo egresso a gente vai conseguir assim o contato e tal. E eu acho que vocês, como ainda estão fazendo, né, de uma coisa conclusiva, então não vai ter como dizer, tá mais para tal área, mais para outra área. Não tem como dar uma resposta mais concreta. Mas a gente vem fazendo aí, é de interesse até de alguns professores, né, de alguns docentes do Departamento de Ciência da Informação, essa pesquisa, né, para que a gente sempre alimente esse banco de dados, né, com egressos, porque a gente traz esses dados para quem está ingressando agora também, né? Ter uma visão, um panorama do que é a gestão da informação dentro da academia e fora, né, do mercado de trabalho. Como é que vai ser a vida deles aqui fora, lá fora, isso, né? O que eles podem esperar, né? E também que eles podem construir a própria história. Isso. Como você acabou de dizer, né? De repente ir para uma área administrativa, outro mais para catalogação. Exato. Nessa recepção dos calouros, o nosso trabalho ele foi muito em cima disso, né? Das matrizes, né? Das mais generalistas, mas a gestão da informação está presente em tudo, né? Se bem dizer, eu ouso dizer que está presente em tudo, em todos os lugares, porque a informação ela está atuando em tudo, né? Informação em diversas naturezas.
Então, o gestor ele é extremamente fundamental, né, para a sociedade hoje que a gente vive, ainda mais com cada vez mais tecnologias, ainda mais com a expansão, né, da inteligência artificial, cada vez mais dados. Então, tem que ter uma pessoa para tratar dessa informação corretamente. Assim como também as fake news, as distorções, né, de informação e coisas gravíssimas, né, para além da internet que a gente conhece. Então, o gestor da informação ele atua muito nisso. E muita gente não sabe, né, que existe uma área específica para tratar todo esse processo informacional. Então, a gente, como DA, também move, né, muito em cima disso. O espírito, né, ele vibra aí para levar isso para o mundo, né, de trazer o que a área de GI ela tem a oferecer para a sociedade. O gestor da informação, ele é o profissional, né, que toda empresa precisa. Ela só não sabe ainda. Exatamente. Porque não dá, às vezes, você contratar. Resumindo aí. Já fez no marketing do GI. E não é como vai ser um slogan, viu? É a verdade, né? Começa a ver no lugar de você, tipo, sei lá, dependendo da empresa, no lugar de você contratar, sei lá, uma pessoa da administração, uma pessoa de livro, uma pessoa de não sei o quê, o gestor da informação é o profissional mais completo. Ele tem tudo, é um mix. É o profissional mais completo para o seu negócio alavancado mesmo. Olha aí, mas mentira. Mas é verdade. A verdade é essa. Eu acho que fica muito assim também. Eu vejo muita gente com medo. Já vi várias pessoas conversar comigo, assim, com medo de não conseguir uma vaga. Porque esse curso não é muito conhecido. Acho que é melhor para administração, acho que é melhor estar vivo e tal. Não tem concurso feito, eu já escutei muita gente dizendo isso. Sim. Mas eu acho que em questão de vaga mesmo, assim, mercado de trabalho, acho que cabe muito do pessoal começar a olhar, né, ali as funções, o que é que a vaga está pedindo e tudo mais, e meter a cara e botar seu currículo e pronto. Sabe? Mesmo que só tenha dizendo, administração e áreas afins. A gente pode ter aquelas áreas afins ali por enquanto, até um dia, quem sabe, feito já aconteceu aqui, né, de vários colegas já falaram isso. Quando vê, passaram a colocar gestão da informação porque uma pessoa daqui entrou na empresa. Então, exato. É isso, é meter a cara e tentar. Quem sabe você consiga. É meter a cara no mundo, né? Tem muitas vagas que a gente dá uma olhada e entra em contato, olha, tem a área de gestão da informação, já ouvi falar, né? Tipo, então faz esse trabalho. O DA ele também entra muito nisso, né? De fazer essa intermediação e brigar pelo nosso lugar, né, no mercado de trabalho, quer dizer. Você que está aí fazendo gestão da informação, não tenha vergonha do seu curso. Porque eu já vi muita gente. Exato, assim, é um curso novo, mas não é porque é novo, né, que não tem credibilidade, né? Muito pelo contrário. O tempo ele não vai determinar, né, a grandeza, né, da graduação. E gestão da informação ela surge aí só tem 15 anos, né? Está debutando esse ano. Inclusive a gente vai estar comemorando, né, os 15 anos de gestão da informação na Campus Party. A gente conseguiu aí mobilizar isso é uma iniciativa do diretório acadêmico, junto com alguns docentes. Para colocar, né, a nossa graduação dentro desse evento, né? Então a gente enxerga também como uma porta de entrada muito grande para divulgar mais ainda o curso, para quem não conhece. Então a gente conseguiu, né, mobilizar, isso aí também é uma conquista do diretório acadêmico, por isso que é tão importante a gente ter essa entidade estudantil, né, lutando pela gente, à frente, né, dos nossos direitos e mostrar que a gente existe. Então, assim, é um grande feito, né? Fico muito feliz de a gente estar realizando isso. Esse ano aí com a Campus Party, que está acontecendo hoje, agora esse ano no Nordeste. Lembrando o DA, né? Muito importante mesmo, que vai abrir caminhos assim para novos conhecimentos, novos lugares, como você falou, uma nova conquista, né? Que está presente no Campus Party, e entre outras novas que há de surgir aí para vocês. Isso. Eventos como, assim, muito focado no network, né? A gente atua muito também eventos voltados para essa conexão com o mercado de trabalho, né? Visando, né, quais são as habilidades que a gente precisa ter quando estiver atuante. E a gente fez um evento, né, recentemente, num coworking, né, inclusive de um egresso daqui que se chama Guilherme. E aí, dentro desse evento, né, a gente trouxe algumas perspectivas da GI em gestões, né, como a prefeitura, né, do governo aqui de Pernambuco. E a partir desse evento, né, que a gente organizou, gerou, né, estágios. E eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa notícia. Né, a partir daquele network que foi feito ali naquele evento,
né, que foi para ter um bate-papo, uma roda de conversa, né, sobre GI no mundo, né, sobretudo ali no Porto Digital, que era onde as pessoas que estavam lá palestrando no momento. E a partir dali gerou estágio, né? Então o diretório ele também acaba impactando isso, né? Fazendo essa ponte, né? Gerando oportunidades para os nossos colegas discentes, porque o diretório ele é composto por estudantes, né? O pessoal acha às vezes que não, o pessoal, não, o diretório acadêmico ele não tem privilégio, hiper, mega, blaster nenhum, tá, gente? Eu acho que é bom citar isso aí, a gente é estudante igual, né? É um trabalho voluntário, né? Então também é um trabalho muito difícil, né? Porque é difícil captar pessoas, né, que doem esse tempo, né, porque a coisa mais cara que a gente tem hoje em dia é o tempo. Né, e investir o nosso tempo para fazer a mudança em prol de um coletivo, né, é muito difícil. Então, a gestão, uma das dificuldades, né, de gerir, né, o diretório acadêmico é essa. Né, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho muito gratificante, né, ver os resultados, né, dos movimentos que a gente faz aí na graduação. Gestão da informação é um curso muito bom, né? Tá aí, pode mudar sua vida, levar para outros patamares, mas o diferencial mesmo está em você, né? Então, aproveite aí para participar de tudo que tem por aqui, projeto de extensão, tá aí o DA, sei lá, empresa júnior se tiver, participe de tudo que você puder, porque aí o crescimento é seu. Tem muitas, assim, falando de entidades, né, estudantis dentro da universidade, eu sempre gosto de explicar, né? Tem o diretório acadêmico e além dos diretórios acadêmicos, cada diretório acadêmico, né? Os diretórios acadêmicos são de cada graduação. Então, engenharia, medicina, computação, sistema de informação, cada um tem um diretório acadêmico, pelo menos deveria ter. E esses diretórios acadêmicos, né, dentro da universidade como um todo, elegem um diretório central dos estudantes, que é como se fosse um DA, né, de cada universidade. Então, é como uma rede, né, de apoio que a gente tem para o discente, né, nesse universo, né, estudantil, para sempre estar em apoio com o estudante. Tem muita gente que não entende o que de fato o que é DA, o que danado é DCE. O DCE ele é um pouco mais conhecido porque ele é a nível maior, né, na universidade como um todo. Mas se forma a partir dos diretórios acadêmicos. Então, eu acho muito importante também a gente ressaltar. Assim como também tem projetos de extensão, iniciação científica. O DEA ele atua muito nisso também, incentivando, né, fomentando esses projetos dentro da universidade. Porque, afinal, esses projetos de extensão que comunicam com a sociedade é que faz a diferença, né? É que a gente consegue cada vez mais inovação, né, cada vez mais soluções, né, para as problemáticas que tem hoje na sociedade. Eu vejo muita gente reclamando, porque eu sou obrigada a fazer projeto de extensão, mas isso e aquilo e tal. Mas a gente tem que ver, né, que a gente está dentro da universidade pública, a gente está aqui estudando, querendo ou não, né, com a ajuda da sociedade, então a gente tem que devolver isso para eles também de alguma forma, né? Então faça por vontade e aprenda. Pode reclamar. Hoje a gente teve aí uma assembleia geral, né, dentro da graduação e muita gente chegou para mim, não, é uma coisa muito assustadora, é muita responsabilidade participar do DA, né? Para mim foi muito assustador no início, né? Quando me passaram a bola aí de ser presidente, que eu não confiava muito em mim mesma, né? Poxa, eu acho que é um cargo muito, nossa, mas consegui, né, atuar de uma maneira bem legal. E a galera que chegou para mim, né, eu consegui mudar essa visão deles a partir da seguinte frase: eu acredito que o DA, né, o diretor acadêmico, ele é uma experiência para você se desenvolver, né, pessoal, profissional e academicamente. É uma experiência, a gente tem que utilizar a universidade como um laboratório, né? Aqui que a gente tem que meter a cara, participar, tem que estar sempre adentro, né, dos projetos que estão acontecendo, que estão rolando, porque depois que a gente finaliza, né, o nosso ciclo aqui dentro da universidade, é onde a gente vai, né, para a cova dos leões, que é o mercado de trabalho. E aí que a gente tem que exercer as nossas habilidades da melhor maneira possível. E a gente aperfeiçoando, né, aqui dentro, né, não só no diretório acadêmico como na empresa júnior, a gente ganha um grande destaque no mercado de trabalho. Porque o diretório acadêmico, só de você ter isso lá no seu currículo, você já vai ter ali a ciência, né, para a pessoa que vai estar ali empregando, que você já tem um ótimo desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades socioemocionais, de trabalhar em equipe, de resiliência, resolução de problemas, de fomento a projetos. Então, é muito interessante olhar por essa perspectiva, e não só do cargo de presidência, de secretaria, de não sei o que lá, é de olhar para além, né, de você se desenvolver na sua vida, né, pessoal, profissionalmente, e ajudar seus demais colegas, né, discentes, e isso gera também uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, a partir do momento que você tem isso no currículo.
Muita gente acha que é besteira, né? Mas eu acho que, como eu disse, o diferencial está na pessoa. Se a pessoa chegar numa entrevista de emprego e saber explicar, sei lá, usar aquilo, sua experiência aqui dentro da universidade e você colocar de uma forma que seja interessante para a empresa que está ali fazendo entrevista com você, vai fazer total diferença. Até porque a gente aqui tem essa experiência, aprende coisa. Isso daqui que a gente está fazendo nesse podcast é um projeto de extensão. Então, querendo ou não, isso daqui que a gente está fazendo está desenvolvendo melhor comunicação, enfim, fora as outras áreas do projeto, né? Que tem várias outras áreas, edição, design, tem o pessoal aí de mídias, roteiro, entendeu? Que tá tudo por trás. E o pessoal mesmo, eu acho muito legal quando a pessoa mesmo entende que isso tá ali lhe ajudando, tá desenvolvendo outras habilidades e tudo mais. E não só por obrigação, né? Fazer porque eu tenho que ganhar hoje. Exato. E o DEA é uma ótima oportunidade para isso, viu, pessoal? Você participem, dá muito trabalho. Nossa, como dá trabalho, faz parte, né? Tudo na vida. Assim como tudo na vida. Vale a pena. Vale muito a fácil. E eu e Célia pode falar até aqui também com muita, né? Passamos por isso também. Porque a gente também... E a gente viu a diferença, né? A turma da gente, que a gente tá na mesma turma, eu e Célia, a gente entrou aqui na universidade e tal, primeira semana, segunda semana, tudo ok. Ainda estava aprendendo, né, como é que funciona uma universidade e tudo mais. E aí veio a pandemia, né, infelizmente, a gente ficou aí esse tempo parado. A turma da gente foi a primeira da pandemia. Ficou remoto e tudo mais. E naquela época, né, a gente teve o acolhimento lá do diretor acadêmico da época. Mas só que quando a gente voltou, não tinha diretor acadêmico mais. E aí foi uma luta aí, né? Junto com o pessoal e tudo mais, Francisco, outros colegas da gente, o Celi, que era da Secretaria Financeira, eu que era de Finanças, né? É isso mesmo. Eu que era da Secretaria Geral, tinha o pessoal aí também do design e tudo mais. Júlia fez parte também, Júlia na época era primeiro período, entrou. Coisa que não podia antes, né? Isso aí também é uma vitória. Antes, quando a gente queria, a gente não podia. A gente queria, desde o primeiro período, não era sério, a gente queria ser do diretório acadêmico e tudo mais, mas antes não podia. E na época que a gente conseguiu ser, a gente era quinto período, e aí, nessa época já podia entrar primeiro período e Júlia entrou lá, junto com a gente, nessa primeira remessa, né, que foi quando a gente reativou aí o diretório acadêmico, com muito trabalho, né, muita luta aí. E logo depois teve a eleição, né, que foi onde entrou aí o pessoal que agora é da equipe de Júlia. Exato. Isso é muito importante ter, né? Faz muita diferença. Evolução. Não ter um DA. Antigamente a gente queria perguntar quando a gente voltou. Tinha pra quem perguntar só o coordenador, coitado. Toda e vez o diálogo é de estudante para estudante, né? Ele é muito importante ter essa perspectiva, porque para cada público, né, seja docente, técnico, cada um tem uma linguagem, tem um jeito de comunicar. E quando é de estudante para estudante, acaba sendo até um pouco mais, mais dinâmico, né? A gente se entende melhor. Então, é interessante que tenha, é importante que tenha essa entidade, né, que é o DA, fazendo essa intermediação. Ele existe para isso, para facilitar, né, essa comunicação, o repasse de demandas. E desde após, né, a pandemia, a gente vem conquistando, né, algumas coisas, né, coisas que até então não pode, só pode a partir de tal período. Mas por quê, né? Por que só pode a partir do quinto período? Então, são coisas que foram sendo desconstruídas, né, com o passar do tempo. Assim também, eu gostaria de ressaltar que essa questão de projetos, por exemplo, né? Tem alguns eventos chaves dentro da graduação, que é como o ENEG e o EREBD. O ENEG tem muito tempo que não tem, né, uma edição do ENEG, e já estamos com um plano, né, de reativá-lo aí para o próximo semestre. Então, tudo isso, né, graças à atuação do diretório acadêmico juntamente com a coordenação, né, porque a partir disso a gente consegue mobilizar não só junto à coordenação, mas como os demais professores e seus projetos individuais, como a coordenação de estágio também. Então, é um processo que ocorre a várias mãos, né, é uma equipe como geral, e o DA, né, atuando, né, nesse processo é muito bom. Então, para disseminar, né, as informações para a comunidade e estar fazendo esse fluxo aí. Sim, até porque tem gente que tem vergonha, tem medo de ir lá com a coordenação. Tem gente que se sente acanhada de falar com o professor, mesmo que seja totalmente aberto, né? Exato. A conversa e tal, mas tem gente que fica com medo, querendo ou não. Então, o DA, ele
ele age como um facilitador, né, nesse processo. Se tiver com algum problema com algum professor, essas coisas. Exato. Mas o DA, ele age muito nisso aí também, tá? Sobre assédio moral, assédio, todos os tipos, né? Brincadeiras à parte. Né? É uma coisa séria. Dentro e fora de sala de aula. Piadas internas. Dentro, fora de sala de aula, fora do departamento e toda a comunidade no geral. O DA serve para isso. Então, puxem bem a orelha de quem estiver no DA de vocês, se vocês estiverem escutando, estiverem vendo, não são de gestão da informação propriamente dito. Corram atrás, façam parte, que é muito importante. Os próximos aí que vierem pela frente, gente, não deixem isso parar, continuem. Uma das nossas problemáticas maiores foi essa questão da construção, né, da memória do DA. Né, procurar o que já foi feito, organizar o que já tem, organizar a casa, né, por assim dizer, e colocar para frente, né, isso de uma maneira organizada para que facilite, né, para gestões futuras. Então, a última pergunta que a gente tinha aqui, Júlia, é qual a tua opinião, né, sobre o papel do DA e a importância? Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre, mas assim, eu deixo aberto aqui se você tiver mais alguma coisa a dizer sobre a importância, né? A gente já percebeu realmente a importância, a gente já sabia, né? Mas o pessoal aí já está sabendo melhor sobre a importância do DA, né? Tem um papel fundamental aqui para a gente, para os estudantes, porque é algo de estudante para estudante. Então, e luta pelo direito dos estudantes, né? De uma forma ou de outra. Mas se você tiver mais alguma coisa aí para falar que você acha importante sobre a importância do DA, na sua opinião, você pode falar pra gente. Eu acho que tem mais um ponto, eu acho que eu falei bastante já, de algumas situações, né, exemplifiquei, né, com algumas ações nossas, mas alguns pontos importantes, né, aqui no Departamento de Ciência da Informação a gente tem 2 graduações, né, que é a Gestão da Informação e Biblioteconomia, e foi uma iniciativa do diretório no fim do ano passado de realizar uma confraternização, que eu acredito ser a primeira, né, porque não tem registro de ter tido anteriores, do Departamento de Ciência da Informação. E foi um momento muito legal. Eu confesso que fiquei com muito receio de não dar certo, porque até então é um processo muito difícil reunir os estudantes, né, entendendo que o curso ele acontece à noite, então a maioria das pessoas chegam cansadas do trabalho, chegam dos seus outros compromissos. Assim como também o outro curso, ele acontece em turno totalmente diferente. E aí foi um desafio, mas foi muito legal. Eu achei que foi uma importância muito grande também para trazer esse momento de união, né, para fortalecer o departamento. E isso foi uma iniciativa né, nossa, né, do diretório acadêmico. E eu achei que isso foi uma virada de chave muito legal, né, de chegar, de aproximar as pessoas, porque além de estar, né, no ambiente onde a gente tem que estar ali, né, fazendo as cadeiras, estudando, pagando estágio. Não necessariamente a gente tem que ver com um ambiente só de cansaço, né, de você estar ali, de dispor o seu tempo para poder fazer a graduação, mas também de um momento acolhedor, de ter momentos bons, né, de não necessariamente ter que ser um processo pesado. Né? O diretório, eu vejo que ele serve muito também nesse processo de trazer leveza, né, para o estudante. De a gente estar ali para apoiar, de mostrar, olha, você não está só, estamos juntos, né? E a gente como DA, né, sendo eleito e tendo essa nomenclatura como diretório acadêmico, mas não deixando de ser estudantes, a gente tem esse poder, né, de levar para adiante, né, para a reitoria, para os demais diretórios e discutir, fazer a mudança. E então isso é um ponto que eu acho muito interessante trazer também, né? Não só para esse lado de mercado de trabalho, mas também desse lado aí afetivo, de criar laços, de chegar junto. A gente fez um momento bem legal, né? Teve até uma cantoria, trouxe uns alunos, né, de GI, que inclusive já tem alguns projetos que correlacionam o GI com a parte da música, então a gente sempre traz eles, né, para esse momento. Foi um momento muito interessante, né? E assim como trazer mais união, né, entre as outras partes, por assim dizer, né? Não só os estudantes, mas como os docentes, os técnicos, que é um momento importante. Então eu vejo que o DA ele atua muito também nessa parte de unir, né, e de chegar junto com outras entidades, né, pós-graduação. A gente, quanto gestão, a gente também fez contato, né, com o PPGCI, né, que é a pós, né, os alunos de lá, e trouxe eles junto também. Então foi muito importante esse momento, né? Assim como trazer informações básicas da universidade, como o circular que tem aqui gratuito da universidade, que o aluno ele tem direito, mas as informações elas não são gerenciadas de uma maneira correta para poder divulgar isso.
Tem muito aluno que nem sabe, não né? sabe, Tem tem gente que não sabe, tem gente que não sabe onde pegar. Então, eu ajudei muita gente. Tipo, gente, vocês pegam aqui. Olha, a gente fez um grupo, não sei o que lá. Então, isso foi muito legal. E a partir dessa visibilidade do DA, né, foi que eu pude também intermediar a partir disso. E isso é muito legal, né, trazer, né, fazer esse trabalho, né. E eu acho até engraçado, acho que é legal também trazer. E no período de matrícula, a gente auxilia tanto a galera no Instagram, que é o nosso principal meio de contato, além da comunidade aí no WhatsApp, que algumas pessoas de outras graduações estavam achando que a gente era uma secretaria da universidade. Porque, até o pessoal chegou, olha, deu pau no servidor de vocês, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente teve que chegar lá, olha, a gente não, né, nós somos o diretor acadêmico da graduação de gestão da informação, porque a gente estava tão atuando nesse sentido, né, de dar o suporte para a galera, que o pessoal estava achando que a gente fazia parte ali de, sei lá, alguma pró-reitoria lá de informação que nem existe. Mas, assim, esse momento, esse processo todo é muito legal, né, de a gente ver o impacto, né, na prática. Aproveitando a deixa, né, gente? Façam amizade. A gente não está aqui para fazer amigos, né, tá para estudar, mas uma amizade, um network é muito importante, né, a comunicação ali. Não fique lá na sua, converse com seu coleguinha, quem sabe um dia ele pode lhe dar uma oportunidade muito boa de trabalho. Exatamente. E também um apoio durante o curso, né? A gente sabe que é muito importante e a gente teve uma turma desde o início, que a gente sempre estava junto, fazendo trabalho tudo junto, tudo mais. E fez grande diferença. Às vezes um queria desistir, o outro ajudava. Não, bora pra frente. Exatamente. E junto tudo dá certo. Não desiste do curso, não. Eu não sei se hoje em dia o pessoal procura e fala para vocês, mas assim, na época da gente, tinha muita gente que chegava querendo realmente desistir do curso, porque, mas eu vou fazer o quê? Eu falo sobre GI e as pessoas não sabem nem o que é esse curso. Poxa, vão atrás, divulga então, venda o seu peixe. Sim. Não sabe se vender ainda. Isso é uma problemática. A gente, assim, quando eu assumi o diretor acadêmico, umas problemáticas que eu visualizei, né, logo de cara, foi essa questão, né, do esvaziamento, de cada um ser muito na sua, de trazer essa galera pra junto. Por isso o meu receio muito grande com a confraternização, que acabou dando super muito certo. E essa questão da pessoa, não, poxa, o curso é muito novo, né? Como é que eu vou me inserir? Como é que eu vou e participo? Então, a gente, nesse processo, né, vem tentando ajudar ao máximo, né, para esclarecer o que de fato é a graduação. Porque a gente viu muitos colegas só fazendo por fazer, só para ter uma graduação na universidade. Só para ter um diploma, né? Só para ter um diploma, só para dizer que estuda na federal. E agora o ChatGPT quer fazer nada, um bocado. Exato. Só quer jogar lá, nem ele quer. Então, calma que Célio, no outro podcast, outro ChatGPT. E depende de quem está Aproveita para puxar a orelha. Inclusive, quem está usando, saber perguntar, não usar o problema não é usar. Tem que saber gerir a informação. Saber gerir a informação. O pessoal quer usar de todo jeito, não quer mais pensar. Só quer usar a inteligência artificial. Apoio, né? O problema é esse, gente. Não estou criticando o ChatGPT, tá? Então, o que eu via era que o pessoal ficava muito confuso. Então, assim, na minha gestão eu procurei trazer com mais clareza essa questão, assim, né, de por onde a galera pode atuar, né, ou pelo menos tentar trazer isso. Então, eu vi que o pessoal, a gente não teve tantas pessoas querendo desistir, mas sim divulgar mais ainda pro pessoal. Então, eu achei isso muito legal. Eu acho que isso aí foi uma construção, né, desde após a pandemia, que a gente já veio construindo junto. E fico muito feliz, né, de que a gente tem aí conseguido, né, trazer essa galera para junto. E o objetivo é trazer cada vez mais e levar isso adiante e dominar o mundo com gestão da informação. Tomara. Mas é isso. Então, gente, queria só agradecer, né, você estar aqui. A gente está aqui 9h16 da noite, né? Para deixar bem claro para vocês que a gente faz isso porque a gente gosta. Exatamente. Tá, isso é um trabalho voluntário no projeto de extensão. Então é uma coisa muito boa, porque querendo ou não, a gente está aqui, está compartilhando conhecimento, não só entre a gente, né? Tá aprendendo aqui algumas habilidades e tudo mais, como a gente já falou, mas também tá levando conhecimento para quem tá aí do outro lado, né? Então você compartilha aí com seu amiguinho, manda para ele aí, para ele ver, para ele não desistir do curso. Quem sabe ele tá aí no ensino médio, quer vir, vem pra GI, que é o curso certo. A Janaína vai fazer propaganda. Aí eu faço a propaganda. Mas é isso. Eu agradeço, né, pelo convite, né, de estar aqui. Fico muito feliz de estar mais uma vez, né, propagando que diretor acadêmico. Eu me vejo, né, recentemente falando bastante disso para as pessoas.
E fico muito feliz de estar compartilhando, né, essa perspectiva, tanto do desenvolvimento, né, da pessoa, como eu falei aqui, né, profissional, pessoal e academicamente. E que essa experiência do DA, ela, se você tiver a oportunidade, viva ela, né, que é muito bom. E fico muito feliz, né, de ter sido convidada, né, para compartilhar isso com vocês. Né, estou extremamente lisonjeada. Nossa, a gente que agradece, Júlia. Nós agradecemos assim, cada vez que aparece um novo convidado, falando, abrindo mais a mente, falando mais sobre o curso, falando sobre os prós e os contras, dando um norte, né, para os alunos. Isso é muito bom, muito bom. E você ainda mais assim nesse momento, porque você tá assim naquele meio termo, você é aluna e ao mesmo tempo você está transmitindo conhecimento de como direcionar os seus amigos no momento para várias vertentes, né? No mercado de trabalho, sobre o curso, como você falou sobre cadeira letiva. Então, assim, a gente agradece de coração a disponibilidade do tempo, né? Você está aqui com a gente, super simpática. Falando sobre Fala que só. E ela não morde não, pode procurar ela, viu? Ela também é estudante feito vocês. Eu costumo falar isso, passar um morro de rir, né? Eu faço, olha gente, pode perguntar, a gente não morde não ainda, né? Se você não quiser procurar desse jeito. Eu tenho uma cara assim meio fechada, mas eu sou uma pessoa. Dá nem vontade de falar, mas parece uma diretora de colégio, mas não é legal. O pessoal faz, nossa, né? Tipo, o pessoal de jeito tá bem representado, né? O pessoal daqui bota moral. Mas. O pessoal só com medo. Não, mas eu sou muito simpática. Não morro. O pessoal dos calouros agora riram muito, porque eu acho que estar no DA também é saber liderar da melhor maneira, dentro das possibilidades e dentro do cenário de greve, né, que a gente está saindo agora. Eu acho que é bom também trazer isso. Teve que ter um pouco mente fria para isso, né? E aí acabei arrancando bastante risadas, né, do pessoal, porque a gente estava na semana de atendimento dos calouros, de trazer, né, de recepcionar eles, de mostrar a universidade e parou a greve. Então o pessoal começou a enlouquecer. Não, porque o que a gente vai fazer? Eu disse, gente, a gente não vai sair correndo aqui no CAC, a gente não vai sair se desesperando, se descabelando, fazendo uma intervenção artística aqui, não vai funcionar, não vai resolver nosso problema. Então vamos ficar tranquilos, né? E vamos esperar o que vai ser passado pra gente, né? O que é que a gente, qual vai ser o panorama que a gente vai enfrentar. Então vamos, né, manter a calma, né, para tomar decisão. Isso é uma coisa que a gente aprende muito durante o curso. Ser estratégico, né, nesse sentido. Então vamos continuar com a nossa acolhida. Qual é o papel do diretório acadêmico, né? É a gente chegar, intermediar, auxiliar vocês nesse processo de greve também. Do que vocês precisarem, tá auxiliando, tá tendo esse repasse. E a gente teve presente, né, em todas as reuniões, antes, durante e pós-greve, inclusive realizando essa questão da assembleia, né, pós-greve, para atualizar o estudante do que vem acontecendo. Isso também é o papel do diretor acadêmico. E aí a galera riu muito, né, porque todo mundo já estava desesperado. Nossa, como é que a Júlia tá calma, né? Porque não tem que se desesperar, né? A gente sai gritando por aí, não vai funcionar. Então vamos ficar calmo, né, porque não adianta. E aí até dá uma descontraída, a galera, né, ficou mais calma. Então o DA também serve para isso, né, pra gente dar uma descontraída aí também. E é isso, gente. Muito obrigada, senão a gente acaba falando pra caramba. Segura na mão de Deus e vai, minha gente. Mas se quiser bater um papo, toma aí junto. Eu falo muito, mas eu acredito que auxilia aí, né, agrega em alguma coisa. Que tem vontade, né, de participar do diretório acadêmico. Fico feliz aí. Das eleições dos seus amiguinhos ou não amiguinhos. E monte aí sua equipezinha e se candidate aí e faça a sua chapa. Tchau, pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até. Até mais.